essa transmissão para além da fé, que são também dos princípios, traz a possibilidade de formação integral desse ser humano. E aí os valores relacionados ao tipo de pessoa que você tem que ser, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Aprender a ser uma boa pessoa para você mesmo, para as pessoas que você convive e para o mundo. A formação humana que o colégio me oportunizou, eu acho que foi assim, ó, os pontos altos e decisivos na minha vida. Inglaterra, século XVIII. O movimento metodista surge durante a Revolução Industrial como renovação. Conhecido como Clube Santo e iniciado por John Wesley e seu irmão Charles, o grupo tinha o propósito de dar o testemunho fiel da fé cristã. Um movimento evangélico e educativo que tinha por objetivo educar a classe trabalhadora se utilizando da literatura cristã nos estudos. A Kingswood School, primeira expressão metodista educacional, visava atender às necessidades das crianças. O movimento metodista migrou para os Estados Unidos da América. Ali, se consolidou e expandiu para os outros continentes. Na segunda metade do século XIX, o metodismo chega no Brasil, por meio da atuação dos primeiros missionários norte-americanos. Esses missionários, eles começaram a vir para o Brasil em duas etapas. Uma primeira etapa, de 1834 a 1841. Quando o reverendo Pitts chega ao Rio de Janeiro para uma missão exploratória. E posteriormente veio seguido por outros pastores que vieram desenvolvendo o trabalho metodista. Em 1841, esse trabalho se encerra. Foi se instalar apenas definitivamente no ano de 1871, quando o reverendo James Newman chega ao Rio de Janeiro. De uma maneira geral, o grande marco deste momento vai ser a fundação da Igreja do Catete no Rio de Janeiro, em 1878, pelo reverendo Ransom. É somente nesta época em que a Igreja Metodista é instalada, então, oficialmente em terras brasileiras. Mas antes disso, muitos outros pastores vieram, deixaram sua contribuição, deixaram o seu trabalho, um trabalho árduo, duro, não só no sentido da divulgação da proposta metodista de fé, mas principalmente no sentido de enfrentamento àqueles que se opunham a esse processo. Esses focos da Igreja Metodista no Brasil, eles se deram em São Paulo, em Saltinho, primeiramente, que é próximo a Limeira, Piracicaba, de Santa Bárbara. Posteriormente, avançaram pelo Rio Grande do Sul, culminaram no Rio de Janeiro, com a implantação da Distrital Metodista no Rio de Janeiro, sob a liderança do reverendo Ransom, e posteriormente se estenderam a Minas. Esse processo deu-se por essa linha, e esses pontos foram marcantes dentro da divulgação do pensamento metodista e da fé metodista no Brasil. O envolvimento do metodismo com as questões da sociedade é uma marca histórica desde o seu surgimento. A proposta sempre foi usar a escola como parte da ação missionária, discipuladora e civilizatória. O berço do metodismo foi dentro de uma universidade, de uma escola. Para Wesley, a educação e a saúde são partes tão inerentes ao ser humano que não é possível se pensar salvação somente da alma, como se a alma fosse algo abstrato em relação ao corpo. As duas coisas caminham juntas, Wesley entendia que a Bíblia é o livro de crença, um livro de fé, um livro de prática, mas também Wesley não rejeitava, muito pelo contrário, incluía entre os fundamentos do conhecimento religioso a razão. Sem educação, a gente pode até ter a pregação de um evangelho, mas não atinge o evangelho integral na vida das pessoas. Ele diz assim: o mundo é minha paróquia. A fé cristã, o desenvolvimento desta fé não estava limitado às quatro paredes do prédio, do templo da igreja, mas sim ela deveria ir em todos os setores da comunidade. Wesley dizia o seguinte: não creia em outro evangelho que não seja social.
O evangelho não é sectarista, ele une o espiritual com o social, há um cuidado integral. Sempre uma possibilidade de transformação da sociedade através da atuação daqueles e daquelas que solidificam a sua fé em Jesus Cristo. Cada um estar inserido no seu contexto, porque ele achava que o fato dele ser um cristão não o eximia de participar de todos esses problemas. Wesley percebeu que educação e formas de crer são confluentes. A educação metodista veio ao Brasil para a construção de uma obra educacional, como parte de sua missão. Começaram a vir para o Brasil 2 tipos de missionários. Um missionário preocupado com a igreja, criar a igreja, pregar a igreja, e outro tipo de missionário que tinha uma formação universitária muito boa e começaram a se preocupar com escolas e a fundar escolas. Era um ensino completamente diferenciado daquele jesuítico, forçado, ferrenho, tradicional. Propunha a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de ideias e, principalmente, a conjugação dessa liberdade de pensamento, de liberdade de ideias com a fé, com o amor. O metodismo pretendia ampliar pela educação o conhecimento do Evangelho para a busca do reino de Deus. E a educação, ela é a maneira que se tem de transformar um país, a maneira que se tem de transformar um ser humano. E ela sendo cristã, no nosso caso cristã metodista, baseado nos princípios wesleyanos e cristãos, nós temos tudo para sermos um sucesso e formar pessoas convictas, com sonhos e ousadia para executá-los. É inserir, neste tripé da educação, que é conhecimento, que é pesquisa, que é extensão, inserir também a espiritualidade. Então a preocupação do cristianismo, a autêntica, original, é uma preocupação muito voltada para a educação e para a ciência. Não é possível fé sem conhecimento, fé sem educação. Instrumento sempre presente na ação da Igreja, as escolas são a maior contribuição na expansão da educação metodista. É que vai conseguir mudar. Também não adianta ficar fazendo coisa. A gente já não vou nem ser amiga dela. A gente já tira as nossas conclusões precipitadas. As carteiras podem ficar bem. Um legado deixado pelos missionários, com projetos educacionais inovadores para a época e que permitiu consolidar a história da educação brasileira e da Igreja Metodista no continente sul-americano. Que evangelizar era educar, como educar era evangelizar. Herdeira de uma tradição que conta com mais de 277 anos, a educação metodista no Brasil se multiplicou e se consolidou. Olhando para trás e vendo a minha história, desde o dia que eu entrei aqui pela primeira vez até hoje, eu vejo que foi uma trajetória de mudanças. Pela estrutura, pela forma de aprendizado, pelo profissional que é construído aqui dentro, a gente já tem um reconhecimento maior lá fora. Quando eu vim fazer o vestibular aqui no Gramber, eu já sabia que tinha núcleo de prática com um ótimo professor, empresa júnior, que tinha diversos projetos de extensão e pesquisa. Então acabei participando de
participando da empresa júnior, da empresa jurídica júnior, todas as semanas acadêmicas, seminários, tudo isso com um grande apoio da instituição e principalmente do corpo docente. Os professores têm um diferencial incrível. O corpo docente é muito bom, então isso também agrega um valor. Poucas as faculdades que você tem a oportunidade de trabalhar de forma tão diferenciada. A gente busca muita coisa aqui dentro, a gente busca muito conhecimento, a gente é cobrado bastante. Então isso lá fora faz a diferença. Aqui me oportunizou participar de diversos projetos. Lá fora, as pessoas já têm uma visão diferenciada de alunos do Gramber. Porque sabe que aqui a gente vai ser cobrado, realmente cobrado, que aqui a gente vai se desempenhar realmente e que a faculdade oferece isso pra gente. Você tem uma formação prática muito importante e muito eficiente aqui no Gramber. Isso possibilita que a gente tenha uma facilidade muito maior para participar do mercado de trabalho. Quando eu penso que tudo que eu aprendi lá dentro, que eu aprendo ainda lá dentro, eu consigo conciliar na prática, eu realmente vejo o que eu estudo, a gente fica muito contente, porque você vê que são 4 anos que você não viveu em vão. Aqui eu tive uma preparação formidável e eu acho que o grande papel de uma instituição de ensino é esse, transformar as pessoas.